Olá, eu sou Maria Cristina Vileman, sou epidemiologista do Centro de Operações de Emergência de Saúde do Estado de Santa Catarina, e esse vídeo tem a intenção de orientar a análise do inquérito de síndrome gripal na comunidade que tem sido realizado pelo Estado de Santa Catarina desde o dia 15 de julho. Essa análise, ela deve ser realizada semanalmente, considerando que a ideia do inquérito é semanalmente avaliar qual é a taxa de ocorrência de síndrome gripal em pessoas que estão na comunidade, e essa análise ela deve ser realizada semanalmente. Então, todas as semanas, um banco de dados com as entrevistas realizadas na semana anterior será compilado e disponibilizado para análise. Aqui no estado, nós analisamos em âmbito regional das 16 regiões de saúde do estado. No entanto, é possível analisar para municípios e para conglomerado de municípios, desde que haja pelo menos a coleta de 30 de amostra de entrevistas de 7 pessoas em 30 clusters ou microáreas de saúde, seja ela toda dentro do município ou unindo um ou mais municípios para a sua região. Então, para prosseguir essa análise, ela deve ser realizada num software estatístico, porque ela é uma análise complexa em 2 níveis. Então, nós temos o nível da entrevista, que é o nível individual, e o nível da clusterização, que é o nível da microárea, que precisam ser pesados nessa análise, e é por isso que a gente precisa usar um software estatístico. O software estatístico que eu recomendo é o AppInfo, que é um software grátis, disponível para download, e esse vídeo vai orientar como se faz o download, como se faz a inserção do banco de dados nesse software e como se procede a análise básica. Outras análises complementares também podem ser realizadas e outros softwares também podem ser utilizados. Iniciando, então, o processo de download. É possível colocar no Google o nome AppInfo, e esse nome, esse software, ele está disponível para o download nessa página. Então, você vai escolher o sistema operacional do seu computador para fazer o download. O meu é o Windows, então eu baixei o zip file. Após o download do zip file, é necessário extrair os documentos que estão disponíveis nesse zip, e ao extrair, você vai ter acesso ao sistema, ao software que se chama AppInfo. Nesse software, nessa pastinha, existem todos os documentos necessários para o funcionamento dele, e nós vamos abrir o documento, esse aplicativo denominado AppInfo. Esse aplicativo, ele tem várias entradas. O que nós vamos utilizar é a análise clássica, que está neste quadradinho. Para a análise clássica ser realizada, então, ele vai abrir essa tela, que mostra como é que a análise se realiza, e vocês vão utilizar o banco de dados que é enviado semanalmente. Então, semanalmente tem um banco de dados específico para ser analisado. Eu vou analisar o da semana 1 nesse momento, que é o que tem disponível. É necessário clicar em Read. Aqui você escolhe o tipo de base de dados que vai ser utilizado. O que nós utilizamos é um Excel, então um XLS. Você deve ter recebido esse Excel no WhatsApp ou por e-mail. Você localiza esse banco de dados no seu computador e insere para leitura no software. Após a interpretação da planilha pelo software, você vai escolher a planilha disponível, e o software vai passar a ler esse banco de dados. Aqui, essa planilha tem 18.080 registros. Inicialmente, o que vai ser feito é uma conferência de quais são os municípios que têm disponíveis para análise. Então, o que nós vamos fazer é clicar em frequência nesse software e colocar a frequência de municípios que está registrado. Aqui,
existem todos os municípios que realizaram a coleta de dados e o número de coletas disponíveis para cada um dos municípios. De acordo com o desenho da amostra, todos os municípios que tiverem mais de 210 registros são passíveis de análise. Então, eu vou escolher um município aqui para que nós possamos analisar, que vai ser Araquari. Eu vou copiar esse nome porque ele vai ser importante para depois fazer a seleção desse dado para análise. Então, eu vou copiar Araquari. Para analisar só para Araquari, é necessário fazer um recorte da amostra para esse município que eu quero analisar. Então, eu vou clicar nesse botão aqui, Select, e a variável que eu vou escolher é município, igual a Araquari. Esse vai ser o meu recorte. Quando eu recortar a seleção, o software vai dizer, olha, a seleção do município Araquari foi realizada, os 217 registros realizados. Então, para fazer a análise desse município, onde nós vamos chegar nessa área de Advanced Statistics, meu inglês não é muito bom. E aqui nesse quadradinho tem Complex Sample Frequency. A gente faz uma análise complexa justamente pela forma que esse dado foi coletado. Então, eu vou analisar a frequência de síndrome gripal naquele município de Araquari, que é o recorte. No entanto, eu tenho que colocar nesse campo Primary Sampling Unit a informação cluster, que é como o software vai ajustar a frequência para a quantidade de clusters coletadas à amostra. Vou clicar OK, então vai vir aqui a frequência. A frequência 1 quer dizer, são o número de pessoas da amostra que tinham síndrome gripal registrada. Na coluna, então, nós vamos observar que 19% das pessoas entrevistadas tiveram registro de síndrome gripal, e esse número pode variar de 12 a 26, que é o intervalo de confiança. Esse é o limite inferior do intervalo de confiança, esse é o limite superior. E o efeito de desenho dessa amostra é 1,69, ou seja, o efeito de desenho é aquilo que nos diz em que qualidade a aleatoriedade foi realizada para coletar essas 7 amostras em 30 clusters nesse município de Araquari. Então, a informação da semana 1 para o município de Araquari é essa: 19% é a taxa de síndrome gripal, que varia de 12,74 a 26,88. É importante considerar o intervalo de confiança, porque se trata de uma estimativa, e o efeito de desenho é de 1,69. Finalizando, então, essa análise, é possível realizar análise para o município que quiser. Para reiniciar a análise, o que nós fazemos é cancelar a seleção, então volta a ter todos os municípios disponíveis para seleção, e esse processo de selecionar o município ou a região que se quer analisar, ele deve ser repetido quantas vezes for necessário.